Estamos de volta e agora vamos falar do empate do Vasco da Gama ontem. O Vasco que sofreu no primeiro tempo, saiu perdendo por 1-0, logo no início fez o empate, logo no final do segundo tempo o Vasco conseguiu o empate, só no finalzinho. Ele sofreu o primeiro gol no primeiro tempo, jogou muito mal o primeiro tempo. A equipe do Curitiba teve chances para fazer o segundo gol, não fez, terminou o primeiro tempo 1-0. O Vasco pressionou, procurou o resultado, infelizmente felizmente achou o desempate no começo do segundo tempo. Tudo parecia que o Vasco faria uma boa vitória, mas infelizmente veio fazer o segundo gol aos 43 do segundo tempo, mas aos 44 sofreu o empate. Denilson, impressionante como esse campeonato você não pode cochilar, né? De forma alguma. O Vasco tinha tudo para sair deste jogo com os 3 pontos. Teve a felicidade de jogar bem no segundo tempo e merecidamente virar a partida. Só que no primeiro tempo o Curitiba poderia também ter resolvido o jogo pelo volume, pelas qualidades e pelas chances de gols que foram criados. O Vasco não jogou bem no primeiro tempo e o Curitiba poderia ter já resolvido a fatura na primeira parte. Não resolveu, o Vasco voltou melhor e merecidamente virou o jogo. E depois, Márcio, num cochilo que não pode ter, né, como você disse, no Brasileirão, mas tem. Final de jogo, a gente sabe que não pode cochilar, mas acontece. E deste cochilo, o Vasco sofreu o empate, que ao meu ver, com muito gosto de derrota. Porque dentro de casa, o Vasco passaria o Fluminense e chegaria aos 37 pontos. Quer dizer, ele ficaria a 2 pontos apenas da equipe do Atlético Mineiro. E acabou isso não acontecendo. Agora, Denilson, me parece que na saída do equipe saindo do campo, o Cristóvão foi xingado, foi vaiado. Eu acho que se o Vasco não conseguir manter aí no trilho o caminho dessas vitórias aí, como está fazendo um grande primeiro turno, a pressão em cima desse treinador vai ser grande. Se o Vasco sofrer umas 2 ou 3 derrotas, o empate, porque eu noto que ele só está sobrevivendo dentro do Vasco da Gama, que está fazendo uma grande campanha no primeiro turno, né? Não, eu já diria até mais, Márcio. Ele vem sempre brigando na ponta da tabela em todas as competições desde que o Ricardo Gomes é a única equipe que está 40 e poucas rodadas desde o campeonato do ano passado na zona da Libertadores. E há que dar mérito, né? É lógico. Isso aí tem um pouco do dedo do treinador Cristóvão Gomes. Só que é cultura nossa quando as coisas ruins começam a acontecer, a cabeça do treinador fica sempre a prêmio. Não será diferente com o Cristóvão caso o Vasco comece a jogar melhor. Isso também, Márcio, já acontece com o Abel Braga também, né? Mesmo estando lá, ganhando aí, a torcida já começa... Vai sofrer pressão, né? Então, não basta só vencer. O torcedor não é cego. Tem que vencer e jogar bem. Bom, o Vasco que ontem teve esse péssimo resultado, mas tem tudo para recuperar no final de semana, né, Denilson? Só que é contra o Flamengo, né? Exatamente, um clássico. Eu sei o quanto é perigoso o Flamengo nesta situação, uma situação incômoda, precisando de um resultado. A gente sabe que a torcida do Flamengo vai comparecer, a do Vasco também, mas com certeza essa torcida do Flamengo vai empurrar esse time do Flamengo para cima do Vasco. Sabemos que a qualidade técnica do Vasco é melhor que a do Flamengo, mas num clássico isso às vezes não é o fator mais importante. Então tá difícil até dar aí um palpitezinho aí, mas eu acho que o Flamengo é perigoso nessas circunstâncias aí, Márcio. Bom, vamos torcer para que seja um grande jogo e o Vasco aí se preparando para se recuperar, porque vencendo o Flamengo apaga tudo, né, Denilson? Um clássico desse sempre é muito importante. Ainda mais em cima de um rival, né? Exatamente. Bom, vamos falar agora do Botafogo, mas antes de falarmos do Botafogo, vamos ao recado. A Zaquil Arquitetura e Construção é uma empresa consolidada em excelência e profissionalismo, em mais de 10 anos de experiência nos ramos da construção civil. Com sua sede em Três Rios, ela atua com uma completa estrutura,
que entende cada novo trabalho como uma oportunidade de transformar positivamente a qualidade do espaço construído e realizar de maneira objetiva as expectativas dos clientes. Mais informações: Rua Domingos dos Anjos, 155 Centro. Telefone 2252-3229 e 2255-2936. Zaqueu, Arquitetura e Construção. Bom, e vamos falar agora do Botafogo, que enfrenta nada mais, nada menos que o líder do campeonato, Denilson. Vai lá, naquele campinho daquele tamanhozinho lá, com bate lateral dentro do campo, vai lá na marca do pênalti. O Botafogo tem de enfrentar o Atlético Mineiro. Um jogo muito difícil para o Botafogo, né? Com certeza, mas é daqueles jogos, Márcio, que se você conseguir um bom resultado, cresce você a moral, né? Cresce dentro da competição, você começa a arrumar a casa que está pronta para ruir. Então, é aquilo, ou o Botafogo faz um jogo de igual para igual lá dentro do Independência com o Atlético Mineiro, ou então pode preparar e vir de lá com a mala cheia. Não tem essa de chegar lá, vamos jogar fechadinho para conseguir um empate. Se fizer isso, já entra em campo perdendo. Porque o Botafogo não pode se dar o luxo de chegar lá e trazer um ponto. Se quiser brigar ainda pela ponta da tabela. Porque esse é o tipo do jogo, Márcio, de 6 pontos. É. E sabendo que o Atlético Mineiro vai para cima do Botafogo. Lá ele não quer saber, venha quem vier. Ele está fazendo isso em tudo quanto é lugar. O que dirá dentro de casa. Isso aí. Não tem jeito. Agora, sem atacante, né, Márcio? Fica mais difícil, né? Agora, Denilson, o treinador do Botafogo está sendo criticado até na derrota, até na vitória. Teve essa vitória contra a equipe do Sport, mas ainda assim foi criticado e foi vaiado. É justo essas vaias, Denilson? Mas isso é um pouco daquilo que a gente está vendo, é a falta de atacante. O torcedor reclama, o torcedor pede. Eu tive a oportunidade de ver nesse último jogo aí, torcedor dormindo no estádio, Márcio. Isso é um absurdo. Você paga um bilhete, senta na arquibancada para ver o jogo da sua equipe e está dormindo, cochilando. Então esse está sendo o retrato do Botafogo nos jogos no Engenhão. O Botafogo em 3 jogos, Márcio, colocou menos de 10 mil pessoas. Em 3 jogos, a média de torcedor do Botafogo nos jogos do Botafogo no Engenhão é de 3 mil. Se o cara bobear lá dentro, é até assaltado. Isso é um absurdo. Se dormir... Ele consegue falar com um amigo do outro lado do estádio. Tamanha é a falta de comparar. De público, né? Isso aí. Então, mas é o desinteresse do público com o teu time. Porque sabe que vai lá para ver o quê? Um time sem atacante? Sem atacante você não faz ganha. Gol, né? E é aquilo que eu falei aqui durante a semana. O Botafogo ainda está dando a sorte que o Elkson está cumprindo a função. E fez gol de novo. Está fazendo gol direto, jogando fora da sua posição. Ele é o cara. Ele é o cara que está colocando a bola dentro da rede. Então, eu acho que o Oswaldo ou divide isso com a diretoria, essa situação de não ter o atacante, ou ele assume e a sua cabeça vai ficar prêmio em relação ao torcedor botafoguense. Porque do jeito que está, o Botafogo não pode ficar. Bom, o Botafogo que vai a campo, tem aí a volta do jogador Lodeiro, né? Lodeiro. Porque estava na seleção, não é isso? Está voltando a um reforço, que vem de boas referências esse jogador. Perde o Felipe Gabriel. Perdeu o Felipe Gabriel, cartão? Contusão. Não, lesão. Bom, vamos torcer para que o Botafogo contra o Atlético Mineiro faça um bom jogo. Que jogar lá realmente é muito difícil, que a pressão no jogo é o tempo todo. O gramado é muito bom, mas o campo é muito pequeno. A equipe do Atlético, além de ser uma grande equipe, fazendo um grande campeonato, pressiona o tempo todo. Bom, agora vamos falar do Fluminense. Fluminense que nada mais, nada menos, tem 9 jogadores. Sábado, o jogo é amanhã às 18h30 em Volta Redonda. Toda a diretoria do Fluminense está fazendo uma campanha para que a torcida compareça ao estádio, porque vai precisar. Porque a equipe está sem 9 jogadores, Denilson. É importante que isso aconteça por vários fatores. Primeiro, pela quantidade de jogadores lesionados que o Fluminense tem. Segundo, que ao meu ver é o mais importante, é um jogo que teoricamente o Fluminense tem condições de vencer. Que a equipe é fraca. Tem que vencer, porque senão começa a perder lá o ritmo lá que o Atlético está imprimindo na ponta da tabela. O jogo é num lugar que o Fluminense costuma levar bastante torcedores, que é em Volta Redonda. Então, Márcio, o Fluminense está fazendo um feito
que, ao meu ver, um feito muito difícil de fazer, que é jogar vários jogos com esta quantidade de jogadores lesionados. Só que o Fluminense vem jogando e jogando mal, né, Denilson? Jogando mal. Jogando mal. Mas está vencendo. Eu acho que essa sorte não vai muito longe. Porque apesar de que contra o Cruzeiro ainda jogou bem. Não foi tão mal, não. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Os outros anteriores, mal demais. Agora, eu queria entender, se você me desse uma resposta, o Samuel caindo nas beiradas, principalmente caindo do lado esquerdo. Ele não tem a perna esquerda. Aí ele vai no fundo e tem que cortar para dentro para estar cruzando. Até quando que o Abel vai insistir com esse jogador e não, por que não com o Sobis no início do jogo? Márcio, eu acredito que ele não está jogando com o Sobis por questões físicas, né? Não assim por lesão, mas pelo longo tempo que ele ficou inativo, curando de uma lesão muscular que teve. Eu acho que ele está aguardando mais um pouco para que esse jogador, durante os dias próximos aos jogos, ele possa adquirir um ritmo melhor para ele colocar de titular. Sabemos que na próxima semana não tem jogo no meio de semana. Nem no decorrer do jogo ele botou o jogador. No Sobis ele colocou no final. Antes ele botou o o que me estranhou foi ele colocar o Matheus Carvalho primeiro e o Sobis no... Então acho que isso aí deve uma explicação. Para ser expulso, né? Porque ele entrou já no jogo e foi expulso. Agora, eu acho que esse jogo era um jogo para ele colocar o Sobis já de início. Isso eu não consigo entender. Mesmo que ele não aguente, aí sim colocaria o Samuel. Ele teve 3 opções para botar o jogador. Entrar jogando, não colocou. Em decorrer do jogo, não colocou. Eu, sinceramente, mas para mim também, não consigo entender, não. Não é surpresa que isso venha do Abel. Para mim, eu acho que ele é um treinador muito limitado, principalmente no nível de substituições. Não, mas eu acho que tem alguma coisa, Denilson. Ele não faria isso à toa. Bom, Fluminense que recebe o Sport em Volta Redonda, um bom jogo para a região aqui poder conferir lá em Volta Redonda, às 18h30. E por último, vamos falar do Flamengo, que está se preparando, veio numa derrota contra o Palmeiras, fez até um bom segundo tempo, mas foi derrotado com 10 jogadores desde o primeiro tempo, se eu não me engano, dos 25, 30 minutos do primeiro tempo. Léo Moura foi expulso. Agora, Denilson, esse jogador Fernandinho, você já viu jogar, Denilson? Estou falando bem dele, quer dizer, esses garotos da categoria de base começam a ter que ser aproveitados, porque não existe outros jogadores, e esses jogadores vão ter que se dedicar muito numa partida contra um Vasco da Gama, né? Márcio, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez esse jogador. Não vai ser neste momento reforço, achei muito verdinho, muito assustado dentro do jogo. Para mim entrou numa fogueira, não era o jogo ideal, o momento ideal. E o Flamengo, com esse jogador, não teve nada assim de modificação dentro da partida. Liedes pode ser aproveitado. Eu acho que chegou o momento, para mim vai ser um bom reforço. Vamos aguardar o jogo para ver até que ponto ele está fisicamente, para a gente poder fazer uma análise maior. E o Flamengo está atrás do Pedro Ken. Bom jogador. Que é um meia, que no último ano jogou pelo Vitória, da Bahia. E acredito que pode ser um meia aí com mais força, com mais rodagem do que o próprio Fernandinho e do que o Tomás e o Adler. Mas o Tomás fez um bom jogo, tá, Márcio? Gostei do primeiro tempo. Sim. Moleque evitado, vai pra cima mesmo. Agora, falta um pouco mais de experiência e maturidade que eu acho que ele só vai adquirir no decorrer do próprio Campeonato Brasileiro, sendo mais utilizado. Arrisca o palpite Vasco e Flamengo, Denilson? Você vai ficar com o Flamengo? Ô Márcio, vou arriscar no Flamengo. Isso aí, bem de intuição, de um Flamengo ferido. Eu vou arriscar no Vasco, porque vive um momento melhor. Mas eu até confesso o que você está dizendo. E o Flamengo costuma aprontar essas aí para cima do Vasco. O Vasco é sempre mais favorito, mas esse momento o Flamengo costuma arrancar algo mais e consegue uma vitória. Estamos chegando ao final, mais alguma coisa, Denilson? Não, torcer para que o América aí no Júnior comece com o pé direito nesse jogo contra o Grêmio Mangaratibense aí no domingo às 15 horas no Tiezão. Bom, obrigado, Denilson, obrigado você de casa, um bom final de semana, tchau a todos.